No Análises Renais, Renan explica a nova mudança com as IA e o novo mundo que vivemos. Vamos conferir as suas ideias. Tá? Sim, porque tá todo mundo comentando no Twitter, tá mó rebosteio no Twitter, sobre a revolução que o ChatGPT tá fazendo agora com qual é basicamente aquela inteligência nova artificial ali do ChatGPT para imagens, que começaram a brincar, e eu vi a brincadeira surgir, tá? A brincadeira começou anteontem, ou 3 dias atrás, nos Estados Unidos, em que, usando o ChatGPT, começaram a pegar imagens clássicas, aleatórias, e botarem a versão Estúdio Ghibli. Quem não conhece, o Estúdio Ghibli é um estúdio japonês de animação, de anime, muito do bom, né? Tem grandes filmes, né? Já ganhou Oscar e tal. E eles têm um estilo, uma linguagem muito particular, e todo mundo começou a fazer memes sobre isso. O nosso Pedrão Tomate, sempre muito antenado, começou a fazer os memes nossos do MBL também. Então a gente começou a entrar na brincadeira, e a brincadeira foi bem legal. Tá? E aí só que o mundo começou a se assustar, que as pessoas perceberam, nossa senhora, realmente você consegue fazer tudo com esse tipo de ferramenta, né? Você consegue fazer uma revolução com isso, e vários empregos e várias tarefas humanas passam a ficar obsoletas. Então a real é o seguinte, não é que você que é designer, você não vai ter mais função no mundo. Acima de tudo, o trabalho artesanal que você tinha, ele será em grande medida automatizado e substituído. E qualquer pessoa vai poder fazer isso. É igual uma pessoa reclamar, pô, mas com a lâmina de barbear não vai ter mais a barbearia. Sim, cara, a isso damos o nome também de ganho de produtividade, porque isso vai gerar um ganho de produtividade. Qualquer um vai poder produzir imagens com uma qualidade determinada, e isso vai poder servir aos seus propósitos comerciais, o propósito de vida, e aquele trabalho e o custo envolvido em ter, por exemplo, uma imagem, uma peça publicitária, um anúncio, ou qualquer coisa que você prefira chamar, um vídeo e tal, o custo disso ele vai ficar próximo do zero, né? E ficando próximo do zero, basicamente a pessoa que trabalhava com isso vai ter que usar as suas capacidades para outras áreas, né? Não imagine que nós vivemos igual era na Idade Média e depois, definidos pelo nosso ofício, né? Você vai pegar os sobrenomes. Meu sobrenome é Ferreira, né? Renan Antônio Ferreira dos Santos. O que quer dizer que é Ferreira? Eu, em algum momento da minha trajetória, não eu, na minha família, em algum momento da sua trajetória, tinha homens que tinham como ofício pim, né? Moldar metais, arrumar um metal ali e tal, preparar espadas, preparar acessórios, implementos agrícolas, sendo um ferreiro, né? É um dos sobrenomes mais comuns do mundo, tranquilamente é o sobrenome mais comum do Ocidente. É o Ferrari, Ferrara, Herrera, Smith, Schmidt, em alemão. Ou seja, no mundo ocidental, esse é o nome mais comum. E é o nome de um ofício. Você vai pegar, por exemplo, o Michael Schumacher, né? Schumacher, né? Fazedor de sapatos. Então, poxa, isso é meio claro, as pessoas, elas eram definidas pelos seus ofícios, né? Então o ofício, a função que aquela pessoa tinha, haviam até as guildas, tudo isso era vamos dizer, aquilo era definidor do seu papel social. O seu emprego representava o seu papel social. Boa parte, inclusive, quando vem a Revolução Industrial e isso começa a ser alterado, né? Você tem uma coisa que altera, porque assim, a sua função, você era um fazendeiro, né? Você é um cara que cuidava de ovelha, você era um inglês que cuidava de ovelha lá no final do século XVIII, vamos dizer. Aí de repente você perde suas terras, ou você, né, tá duro, tem uma fome, e é mais fácil você se mudar para Manchester ou para Londres para trabalhar numa fábrica. Você não é mais definido como o cara que cuidava de ovelhas e que tinha uma relação com aquelas figuras ao teu redor, aquelas pessoas, aquele vilarejo. Não, a sua definição social é alterada porque você é parte de um processo, dentro de um processo industrial mecanizado, que é quase desumanizante, entendeu? Você não faz, por exemplo, um produto na integralidade. Isso aqui é uma coisa, assim, eu tô agora bebendo aqui do marxismo, né? Uma pessoa, um sapateiro, um Schumacher, né? Ele fazia um sapato inteiro, você entendia? Um sapateiro, ele separava a sola, ele preparava o couro, ele aprendia um conjunto de técnicas que eram herdadas dos seus ancestrais e que eram aprendidas na sociedade, tá? Pra fazer um sapato inteiro. Quando o cara na Revolução Industrial ele começa a produzir dentro de uma planta, de um parque industrial, ele é responsável por uma parte de um processo. Então, em geral, quando você começou ali com a Revolução Industrial, você começou produzindo pano. E, aliás, todas as revoluções industriais no mundo, elas começam com tecido, né? Então você tem a Spinning Jenny, que é uma das primeiras máquinas ali utilizadas para isso. Você tinha uma função dentro de uma engrenagem desumana que você pouco compreendia, né? Isso teve um efeito social gigantesco. Então, quando surge o Marx,
né? Quando Marx começa a ler isso, ele começa a falar, gente, que mundo estranho é esse que está se formando ao nosso redor, né? A alienação do ser humano, um homem que não entende nem seu papel dentro desse processo como um todo, a desagregação social, a transformação das pessoas em ferramentas, o surgimento dessa classe de pessoas que são trabalhadores que não têm... elas nem se veem mais no produto, né? Elas se veem como parte de um processo desumano. Elas viram elas são apenas a massa de trabalho, a quantidade de trabalho que elas podem oferecer, tá? Então, eu tô remetendo a Marx pra vocês entenderem assim que a ideia de você ser definido pelo seu trabalho já começou a ser quebrada há muito tempo, há muito tempo, tá? E o que a gente tá vendo agora é um aprofundamento disso com tarefas tecnológicas e tal, que você podia colocar, por exemplo, algo profundamente humano, que é a sua capacidade criativa, seu bom gosto, seu feeling, né? Suas referências, seu aspecto até sentimental. E sim, isso também está morrendo, entendeu? Isso vai morrer também em alta velocidade, tá? E na verdade, vocês precisam entender, tudo que é commodity, tudo que tende a ser commodity, será substituído. Tudo que tende a ser commodity terá substituído. Tudo que é mecanizável tende a ser substituído. Já tá vindo aí, gente, entendam um negócio, já estão vindo aí os robôs. O Elon Musk tá terminando agora, a própria Tesla que tá fabricando os robôs, o Optimus. Esses robôs, eles vão ter algumas funções. A ideia do robô é que seja uma pessoa que trabalhe por você, ele vai ser um burro de carga. Grande parte do seu trabalho braçal, o trabalho braçal que existem em empresas, carregadores, pessoas que levam as coisas pra lá e pra cá, isso pode ser substituído, isso pode ser plenamente substituído por um robô que vai ficar fazendo esse trabalho. Ele não tem escala, ele não tem nada, ele tem uma bateria e uma manutenção que você precisa fazer nele. É isso, tá? Ele não reclama, ele só vai trabalhar e trabalhar. Você vai ter cuidadores, ajudantes em casa, você vai ter pessoas que vão fazer toda sorte de serviço que não são pessoas, são robôs. E sim, boa parte do trabalho mecânico vai ser substituído, boa parte de todo o trabalho será substituído, boa parte do trabalho intelectual será substituído, e isso vai incluir médicos, isso já inclui contadores, isso inclui advogados. Na verdade, todo mundo que trabalha com linguagem, em grande medida, será substituído. Boa parte do funcionalismo público no mundo será substituído. Na verdade, boa parte do trabalho, inclusive do DOD, o trabalho que o Elon Musk está fazendo na burocracia americana, é preparar ela, tá, para ser substituída por inteligência artificial, porque boa parte da burocracia, amigos, pode ser substituída por isso. Tá? E lembremos sempre, eu já falei isso em live essa semana, a burocracia, a linguagem surge e ela cresce e ela se torna complexa também atendendo a demandas da burocracia. A principal demanda é taxação, coleta de dinheiro e safra por parte do Estado contra, vamos dizer, as pessoas que produzem ali para o Estado, sejam escravos ou produtores. Então tinha um papel contábil, um papel de fiscalização a linguagem, e isso acontece hoje, né? Então, sim, essa inovação vai necessariamente chegar no Estado, e se você pensar direitinho, boa parte do teu trabalho que você está me assistindo é passível de ser substituído. Aí você vai falar, mas e o teu trabalho, Renan? Como que você vai? Depende. Eu tenho meu trabalho de ativismo político que eu faço aqui no MBL, e eu tenho o meu trabalho de pensamento que eu faço pra fora. Eu tenho meu trampo fora do universo MBL. E imagina, Renan, meu trabalho aqui no MBL, para ser honesto, é passível de ser substituído, Riso. Sim. Eu vou dar um exemplo. O meu trabalho aqui é como um porta-voz. Hoje, você vê, ontem a gente estava reagindo a respostas que o Grok estava dando a bolsonaristas que estavam nos atacando. Pois bem, amigos, já nós vamos ter as inteligências artificiais com avatares digitais opinando sobre tudo, inclusive política. E com precisão, citando fontes, com raciocínio rapidíssimo, tratando de todos os temas possíveis. E mais, tendo imputado neles assim, eu quero uma liderança política de direita assim, assim, assado, que pensa assim, assim, assado. E você vai ver esses caras debatendo. Em vez de você ver um debate, que hoje eu não vejo coisa mais boba e chata do que pessoas... Hoje o debate... Todo mundo debatendo, e eu sei que o MBL vive fazendo isso, enfim, não vou ficar aqui querendo não parecer um hipócrita, mas assim, eu realmente cada vez menos assisto debates online e tal. Mas pra que você faz isso? Você pode botar duas inteligências artificiais com um avatar, você pode botar de um lado o Pikachu debatendo, defendendo regimes de concentração de poder, assim, assim, assado, e do outro uma personagem de anime pelada defendendo, sei lá, o ancapismo. E você consegue botar essas duas coisas e as pessoas vão ficar debatendo. E vai ser meio que isso, né? As coisas vão escalar muito rápido. Muito rápido. Não se assustem com o mundo que vem. O Vídeo mandou, porra, vocês querem viver nesse mundo? Vídeo não é sobre a gente querer viver nesse mundo. É sobre a inevitabilidade desse mundo. É sobre a inevitabilidade. Eu já participei de alguns news falando isso com o Ian, com o professor Ricardo, em que a gente discutia, e o Ricardo acha que tem que ter algum momento de parar, de brecar, falar daqui não vai passar. Eu não acho que, assim... Primeira coisa, eu não acho que ganhos produtivos que tornam a humanidade mais rica e que beneficiam o ser humano devem ser brecados. Por exemplo, essa capacidade que as inteligências artificiais têm de produzir arte. Então eu vou botar aqui
eu botei entre aspas arte, né? Porque assim, ela produz uma linguagem, ela interpreta a linguagem, né, e ela está atendendo o comando e um prompt de alguém, né? Então não é que ela é uma criadora, tá? Mas ela vai produzir material gráfico, musical, audiovisual de toda sorte, sim. Ela vai fazer isso tendo como base, vamos dizer, um determinado acervo, um banco de dados pré-existente criado por humanos. Vocês entendem disso, né? A inteligência artificial ela não parte de uma folha em branco. Ela vai partir, em última instância, do quê? De um material produzido, catalogado, criado pela imaginação e pelo trabalho, pelo ofício humano ao longo de milênios, né? É isso que a inteligência artificial vai fazer. Ela não parte, novamente, de uma folha em branco. E aí, antes que alguém pergunte, mas o ser humano partiu de uma folha em branco? Eu duvido, o ser humano não parte de uma folha em branco, né? Nós sequer nascemos com uma folha em branco, nós temos imaginação simbólica, nós temos um subconsciente rico, nós temos um material que transcende, vamos dizer, a nossa experiência momentânea aqui, e esse material, o cérebro humano, a nossa capacidade profundamente humana, já tem isso meio que pré-instalado. Por isso que você vai ter símbolos recorrentes, interpretações e histórias, narrativas recorrentes em povos díspares que nunca se conheceram e tal, porque isso é característico do humano. Então, mesmo o humano não parte de uma folha em branco. Então, se o humano não parte de uma folha em branco, a inteligência artificial, muito menos, ela parte do humano, e ela vai ficar fazendo emulações e simulações em cima do humano, para atender o interesse de outro humano. Então, ela vai fazer uma arte que muitas pessoas vão falar que é desumana, mas que não é desumana. Ela é uma arte feita em cima de uma base humana para atender uma necessidade ou um pedido de um humano, mediado por um aparato tecnológico que junta essas duas pontas. É isso. Não tratem como o apocalipse. Agora, você vai ter ganhos de produtividade com isso, mas é óbvio. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.